você já sabe que a TV Brasil Central está fazendo uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Quem participa hoje da sabatina aqui no TBC2 é o candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Elias Vaz. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. O candidato terá 15 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. Boa noite. O nosso tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, nós gostaríamos de saber, primeiramente, por que o senhor gostaria de ser prefeito de Goiânia? Olha, depois de 18 anos como vereador em Goiânia, eu tive também a felicidade de ser eleito deputado federal nos últimos 2 anos. Durante os 18 anos, eu acumulei muito conhecimento, sobre os principais problemas da nossa cidade. Então, eu sei onde estão localizados os principais gargalos, e com todos esses anos eu me sinto capacitado, em condições de estabelecer uma boa administração em Goiânia, onde a gente possa enfrentar problemas do tipo o que nós acumulamos aí da saúde, que tem uma deficiência muito grande, a questão do transporte público. Então, são situações, são temas que eu participei de debates, participei de discussões e hoje eu me sinto em condições de administrar Goiânia e resolver, contribuir para resolver esses problemas. Muito boa noite, candidato Elias Vaz. Boa noite. No seu plano de governo, o senhor fala muito sobre a cidade criativa, educação criativa. O que vem a ser exatamente isso? A questão da cidade criativa, ela está muito focada em 2 aspectos fundamentais. Primeiro, é que a gente tem que ter desenvolvimento, mas desenvolvimento que promova a justiça social. E segundo, que ele promova também uma questão do equilíbrio ambiental, que seja sustentável. Então, vamos dar um exemplo aqui que a gente tem na questão da economia criativa, Hoje você tem um grande problema em Goiânia, que é o número de lotes vagos, que significa um problema do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de violência, porque muitos marginais acabam usando esses espaços para cometer seus delitos, E a nossa proposta é ter um incentivo fiscal para que esses espaços sejam usados ou para áreas de convivência, mantido pelo proprietário, ou para a produção de agricultura orgânica, quer dizer, sem agrotóxico. Então, efetivamente, isso é uma forma de você gerar renda, uma resposta da questão ambiental e dar solução para um problema que tem se consolidado na cidade, que inclusive onera o poder público, porque constantemente a prefeitura acaba tendo que limpar esses locais que se tornam um grande problema para a vizinhança. Então, é uma solução concreta que nós estamos dando, porque hoje a alíquota de um terreno que não tem construção, ele é uma alíquota muito pesada, em função até do que estabelece na Constituição, porque ele não cumpre a sua função social da propriedade. Então, quando você estabelece uma lógica dessa de, por exemplo, ter uma horta e você possa produzir alimentos orgânicos, envolvendo, inclusive, parte da sociedade que está em situação de vulnerabilidade, então você dá uma solução social, dá uma solução ambiental e dá uma solução, inclusive, estética para a cidade. Então, são situações como essa que é um elemento de um bom exemplo de uma cidade criativa. Eu vou só aproveitar para dizer que nós acabamos de falar que o COI está colocando aí o retorno às aulas e o senhor fala de educação criativa. O que seria educação criativa e como ela se aplicaria nesse momento? Bom, a questão da educação, nós temos um problema muito sério hoje na educação em Goiânia. Primeiro, assim, eu não quero aqui dizer que nós vamos rever o sistema pedagógico, dizer que nós vamos eliminar o sistema pedagógico, que é o sistema adotado em Goiânia, que é o ciclo. Ele tem um elemento muito interessante. Por quê? Porque o aluno, você trabalha na lógica de não haver reprovação. Qual é a lógica? Então, o aluno que tem uma deficiência, em vez de repetir todo ano, ele é fortalecido a carga de conhecimento, de educação em cima desse aluno que está com deficiência, para que ele possa superar essa deficiência e não precisar repetir o ano. Então, a tese é muito interessante, porque tanto para o poder público fica muito mais caro ele ter que repetir o ano, como para a própria criança, adolescente, para repetir o ano, é um ano que ele perde. Só que o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é que esse aluno, ele está passando de ano sem aprender o conteúdo. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma situação de aluno que está na 8ª série, está no 9º ano, que não sabe ler e escrever. Aí não dá. Aí nós estamos preocupados só com estatística. Então, isso é muito sério. E só para se ter uma ideia, por exemplo, se a gente pegar os dados da Prova Brasil, que o MEC adota como a referência, se a gente pegar o resultado do 9º ano, que nós temos aqui em Goiânia, do conhecimento pedagógico, você vai, sobre a língua portuguesa, você tem apenas 35% que tem um conhecimento satisfatório, e na matemática apenas 15%.
Isso é muito preocupante. Então, nós precisamos realmente ter uma mudança, uma lógica. Nós queremos convidar toda a comunidade educacional, os professores, os próprios pais de alunos, mas nós precisamos mudar isso. Não dá para a gente aceitar esse tipo de resultado como algo normal, como algo que dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, nós precisamos realmente enfrentar esse problema. Candidato, na saúde, o senhor também não propõe uma mudança, propõe ampliar, fortalecer, contratar. Na sua avaliação, então, a base da saúde aqui municipal, ela é boa, falta melhorar, é isso? Veja bem, eu sou um defensor do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Agora mesmo o presidente da República queria até privatizar o SUS. Sinceramente, nós somos radicalmente contra essa situação. Mas aqui em Goiânia nós temos dois problemas, né? E as duas têm a mesma vertente, porque saúde tem uma máxima que você coloca o seguinte: aquilo que você trata no início é mais fácil você curar e mais barato. Então, a saúde primária, ela precisa ser fortalecida. Em Goiânia, o índice da saúde primária, né, ela está mais ou menos em torno de 60% de cobertura. Então, o primeiro problema que nós temos é que a cobertura tem que ser 100%. Né? Ou seja, 100% da população de Goiânia tem que ter o trabalho da saúde primária para a gente identificar os problemas da saúde logo no início. O segundo problema da saúde primária é que você não tem o devido respaldo da estrutura da saúde daquilo que é identificado como problema. Vou dar um exemplo aqui. Né? O agente comunitário de saúde vai lá e descobre que uma pessoa tem um problema de hipertensão. Então, ela precisa ter o medicamento, precisa ter toda a estrutura para não ter um AVC. O problema é que muitas vezes ela não consegue ter esses dobramentos e acaba tendo um AVC. Então, fica prejudicado também o trabalho que foi identificado que não teve a devida sequência. Né? Então, é importante a gente dar uma atenção para isso. Esse é um problema que nós precisamos eliminar. E se a gente citar dois exemplos aqui, tanto que a saúde preventiva ela é importante, na questão do câncer de colo de útero, né? Duas questões envolvendo as mulheres. Né? Tanto a questão do câncer de colo de útero, como a questão do câncer de mama, né? Tanto o exame do Papa Nicolau como o exame da mamografia, são situações que você tem uma deficiência que quase chega a 80% o número de mulheres que não fazem, né, esse tipo de exame. No caso do Papa Nicolau, em torno de 75%, e no caso do câncer de mama, é um pouco mais de 80%. Então, é uma situação absurda, porque certamente essas mulheres vão descobrir que tem um problema quando o estágio da doença está muito mais avançado. Vai ser mais difícil curar, vai ficar mais caro para curar. Então, esse é um problema. Outra questão na saúde que nós temos também é a questão das filas, né? Então, nós temos fila e as filas também encarecem, porque quando a pessoa demora para ter uma consulta, demora para fazer um exame ou demora para fazer uma cirurgia eletiva, ela também vai ter problema. Aqui em Goiânia tem fila até para vaga de UTI. Isso é um absurdo. Como é que a pessoa pode precisar de uma UTI e ficar 3, 4 dias aguardando vaga? Então, essa questão das filas também nós precisamos eliminar. Por isso, nós estamos propondo criar uma meta. Qual é a meta? A meta é 15 dias no máximo para exame. Isso nós não estamos falando de caso de urgência, emergência, que isso tem que ser na hora. 30 dias para consultas e 60 dias para cirurgias eletivas. Quer dizer, colocamos isso como uma meta exatamente para a gente poder superar essa situação das pessoas estarem piorando o seu quadro de saúde, ficando mais caro. Porque isso é o que eu falo. Essa lógica que tem hoje na cidade, ela é desumana e burra. É desumana porque a pessoa tem mais dificuldades em encontrar a cura, e é burra porque fica mais caro para o próprio município. Muito bem, candidato, o senhor destaca as dificuldades na economia impostas aí pelo coronavírus, a pandemia, e nós sabemos que a continuidade do auxílio emergencial está ameaçada. E a pergunta é muito simples: como o senhor acha que é um posicionamento do prefeito de Goiânia para 2021, economicamente, para que a cidade volte a crescer? Primeiro, eu tenho defendido a continuidade do auxílio emergencial e as pessoas têm que entender qual a importância disso. Por exemplo, a importância do auxílio emergencial em Goiânia não foi só para quem recebeu, mas para a economia. Para você ter uma ideia, quando o auxílio emergencial era R$ 600, estava sendo injetado em Goiânia 270 milhões de reais por mês. Então, isso é muito importante. Isso impacta no mercadinho lá do bairro, na padaria, no açougue, quer dizer, isso faz a economia girar. Isso impediu que muita gente quebrasse. Isso foi importante para quem recebeu, foi importante para a atividade econômica também. Por isso que até eu cheguei a apresentar uma emenda aí na condição de deputado federal, uma emenda 10 na medida provisória do presidente da República, passando para R$ 600. Até algumas pessoas podem falar assim: mas não tem dinheiro para isso. Tem. Né? Recentemente, o Banco Central repassou para o cofre do Tesouro da União, 323 bilhões de reais, fruto do trabalho do lucro sob o controle do câmbio, e esses dinheiros estão querendo usar para pagar a dívida pública, quer dizer, pagar para banco. Eu falo, isso dava para pagar 6 meses de R$ 600. Então, é muito mais importante você, nesse momento, ajudar quem precisa do que ajudar banco.
Então, isso é uma briga também, que eu acho que todos os candidatos a prefeito têm que estabelecer, o próprio prefeito, porque isso faz bem para a cidade, né? Nós estamos defendendo a boa economia. Então, nós precisamos sim brigar para que o governo federal continue essa questão do auxílio emergencial, até que a gente consiga ter um equilíbrio na economia. Agora, de qualquer forma, como é que a prefeitura tem que agir? Nós temos que ser parceiro da geração de renda, nós temos que trabalhar na questão da formação profissional. Eu já tenho falado com o pessoal do SESC, do SENAI, do SESI, que a Prefeitura de Goiânia, na nossa administração, vai fazer uma parceria profunda para a gente ampliar o número de vagas, porque a gente sabe que um dos problemas do desemprego é, muitas vezes, a falta de formação profissional. Também isso é fundamental. Então, a gente precisa facilitar as atividades econômicas nesse período, porque emprego e renda, né, no ano que vem tem que ser prioridade, porque a gente sabe que a crise, né, econômica ela não é só no Brasil, ela é mundial, e Goiânia não vai ser diferente, nós também vamos sofrer esses impactos. Candidato, o senhor tem uma proposta da mudança do parque de exposições ali do leste de Vila Nova, tirar ele dali e botar em outra região da cidade. Para qual região e por que mudar? Bom, primeiro assim, a gente quer fazer uma discussão para qual melhor região. Não quero agir como prefeito de uma forma autoritária. Agora, uma questão é séria. Eu, quando fui relator do plano diretor, virou lei, que a pecuária, coloquei uma emenda, foi votada na Câmara Municipal, o prefeito sancionou, então o plano diretor, está lá no plano diretor que a pecuária tinha um prazo para que ela fosse retirada dali. É uma coisa de 5 anos, isso foi em 2007. Passaram 13 anos e nada, nenhum prefeito teve coragem de mexer com isso. Então, não tem cabimento o parque agropecuário continuar quase no centro da cidade. Nós temos boi no centro da cidade, isso não tem cabimento. Se qualquer cidadão for criar qualquer tipo de animal em casa, a vigilância sanitária vai lá e vai atuar. Eles dizem que não pode fazer isso. Então, isso conflita até com a questão das regras de vigilância sanitária da cidade de Goiânia. Então, quem mora ali na região, e eu falo isso com propriedade, porque eu sou morador do Negrão de Lima, na época eu não é que eu coloquei essa emenda, porque na época eu morava em outro local. Mas eu já tenho 8 anos que eu moro ali no Negrão de Lima, sei o impacto que gera ali do ponto de vista ambiental, do ponto de vista sanitário, né, do ponto de vista da mobilidade urbana, né, tudo realmente fica muito complicado ali para os moradores da região. E o local é inadequado. Então, é claro, queremos fazer isso com diálogo, inclusive com a SGPA, nós temos que encontrar um caminho, né? Um caminho de estabelecer o parque agropecuário, que é um patrimônio do povo goiano, nós não queremos deixar de considerar que ela é importante. Agora, não dá para continuar naquele local. Muito bem, qual solução o senhor pretende apresentar para a questão do transporte coletivo? Bom, a questão do transporte, nós temos um problema muito sério. Primeiro que há uma omissão do poder público de uma forma geral. O problema do transporte virou um problema empresarial entre empresas e usuário. Isso está errado, porque o transporte tem que ser uma política pública. Então, a primeira coisa que nós estamos defendendo é o seguinte, é que a arrecadação vai ter que ser centralizada no poder público. Porque hoje tem uma discussão, as empresas estão tendo prejuízo, as empresas ganham muito dinheiro. Vamos acabar com a história de caixa preta. Tá, tem caixa preta, não tem caixa preta? Quem vai gerir o recurso é a prefeitura, é o poder público. Segundo, é que nós queremos uma mudança no contrato para que o pagamento não seja mais pela quantidade de passageiros, e sim por quilômetro rodado. Qual é o desdobramento disso? Hoje, né, com o pagamento por passageiro, os ônibus a empresa tem o interesse que ela ande o mais lotado possível. Por quilometragem, não. Por quilometragem, ela vai querer rodar o máximo possível. Então, nós vamos colocar uma proporção de que a empresa vai receber na proporção da qualidade do serviço que ela prestar. Então, nós vamos mudar essa lógica. Então, aí você pode falar assim, mas a empresa não aceitar isso. Se não aceitar, vai procurar outro lugar. Porque aqui em Goiás, aqui na região metropolitana, quer dizer, o que nós vamos propor é isso, né, focando no interesse público, no interesse do usuário, para que realmente seja garantido um transporte de qualidade. Uma pergunta bem rápida, 30 segundos. Tem uma região se formando de Cracolândia, ali perto da 44, perto da Câmara. Qual é a proposta para tirar essas pessoas da rua? Olha, é preciso ter uma política pública eficiente, né, de um olhar que não seja só retirar essas pessoas dali. É preciso retirar e estabelecer uma política multidisciplinar para que a gente possa reintegrar essa pessoa na sociedade. Porque o grande problema é que essa pessoa está ali porque ela está fora, está à margem da sociedade. Então, não basta só combater a questão do consumo do crack. É preciso ter um trabalho para resgatar essas pessoas. Finais. Bom, eu quero pedir primeiro o voto, né? Pedir o voto para que a gente possa ter a oportunidade de exercer o mandato em Goiânia. Vocês podem ter a convicção de quem me conhece sabe que, historicamente, sempre combati a corrupção, sempre defendi, né, o interesse público, sempre agi com a defesa do que é mais correto para a sociedade. Foi sempre assim que eu me postei como vereador dos 18 anos, foi assim que eu me postei nos últimos 2 anos como deputado federal.
Então, eu vou continuar sendo assim, né, tendo essa postura, né, de defender justiça social, né, tendo um olhar, né, muito claro de que quem está à frente de uma prefeitura precisa gerir para toda a sociedade, mas sabendo que tem uma parte da sociedade que é mais sofrida. E essa parte da sociedade que é mais sofrida tem que ter um olhar especial. Nós temos que garantir educação, temos que garantir saúde, nós temos que garantir políticas públicas para essas pessoas que mais necessitam. É assim que nós vamos agir como prefeito de Goiânia. 3 segundos. Já está concluído. 2. Muito obrigado, candidato, pela sua participação. Uma boa sorte para o senhor nas eleições. Muito obrigado.